Se eu tô com o quê, doutor? As horas. Ok, tá gravando. Tá, ok. Bom, gente, tá, né, os tops. Bom, Se você tem boa... os. Beleza, gente, nós vamos ter Sim, um caso. Nossa residente de quarto ano lá da Gastro. Lá de Campo Grande. Eu, professor Gama, vamos escolher esse caso. tá. Podemos Boa começar? noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, sou R4 da Gastroenterologia e hoje eu trouxe aqui para discutir com vocês um caso nosso do ambulatório, tá? Que ficou internada recentemente comigo na enfermaria. Então vamos lá. Larissa, foi na apresentação. Oi? Foi na apresentação. Não tá indo não? Aí não? Não, aqui parece que você está no. No modo apresentação, é. Aí tá apertado mesmo, tá escurinho, mas. Tá Tá, no tá modo. aparecendo como para vocês? Eu tô no modo apresentação de slides. Ah, então, vamos em frente. Tenta abrir e fechar, Deixa Lari, eu para ver se tentar ele aí de melhora. novo, peraí. Peraí, deixa eu tentar, que aí eu interrompo o compartilhamento e tento de novo. Para a apresentação. Tela inteira. Compartilhar. Tudo certo aí? Agora foi. Foi. Perfeito, então. Então, vamos lá. Paciente do sexo feminino, tá? Natural aqui de São Paulo, morou na Bahia durante um tempo na adolescência, ensino médio incompleto, solteira e sem filhos. De antecedentes pessoais, ela conta que provavelmente teve esquistossomose. Por que eu estou dizendo provavelmente? Ela morou durante um tempo em zona endêmica e, na época, ela recorda que vários coleguinhas da mesma idade que ela tiveram esquistossomose e trataram. Ela, a gente nunca teve uma comprovação, só a epidemiologia positiva mesmo, mas ela conta que teve. Além disso, ela tem um quadro de hipermenorreia e só, tá? Dessa moça. De antecedentes familiares, ela tem uma mãe que perdeu um filho aos 8 meses de gestação, por complicações do parto, uma tia materna que teve trombose venosa profunda, uma outra tia materna que morreu jovem, né, também de TVP durante a gestação, uma tia paterna que também teve um episódio de TVP, uma irmã que teve um aborto no início da gravidez, não houve nenhuma investigação da irmã, uma avó paterna que teve 5 abortos, também sem elucidação, e uma avó materna com relato de aborto, mas também não sabe nem período nem quantos abortos foram. Então, vamos lá. A história da paciente começou da seguinte forma: em 2016, ela relata que teve um quadro de dor, né, em abdômen, uma dor súbita em cólica, de forte intensidade, ela falava que era de 10 em 10, associada a náuseas, vômitos e aumento do volume abdominal, além de um edema em membros inferiores, tudo isso de forma aguda, abrupta. Na ocasião, ela procurou um hospital externo, onde foi internada e foi prestado o primeiro atendimento, tá? Infelizmente, né, como esse primeiro cuidado foi prestado no hospital de fora, nós só temos relatos, né, e alguns registros de próprio punho. Então, ao exame físico da época, ela estava em um regular estado geral, né, consciente, orientada, ictérica, 1, 2 cruzes, um pouco desidratada, porque estava vomitando bastante, e eupneica em ambiente. Aparelho cardiovascular e pulmonar sem alterações, atípicos, e um abdômen ali semigloboso, um ruído de hidrogênio presente, flácido, dolorosa, palpação difusa, um trauma ocupado, baço era palpável a cerca de 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. Os periféricos palpáveis e tinha um edema aí 2 para 4 cruzes sem cianose. Então, primeiro stop, né? Paciente jovem, sexo feminino, abre um quadro aí
né, de dor abdominal aguda, um aumento de volume abdominal, com edema de membros inferiores, com esses antecedentes familiares e esses antecedentes pessoais. Quais hipóteses a gente conseguiria gerar nesse contexto? Vamos estrear o George. Boa noite, Jorge. Pegou o caso? Seu som não está vindo. Eu vi que você pôs o som, mas não estamos ouvindo você. Tá, então deixa, eu peço para lá. Vamos pedir para a nossa querida Dani fazer a hipótese. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Então, é uma paciente de 28 anos, né? Acho que a gente tem alguns dados da história, tem alguns antecedentes, mas acho que ainda está bem amplo, né? As possibilidades, porque é uma mulher jovem, com dor e aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores. É isso, né, Lari? Isso, amiga. Então, assim, para esse aumento do volume abdominal, vamos pressupor que seja uma ascite com edema de membros inferiores. A gente pode ter as causas ali de hipertensão portal, mas a gente tem as outras etiologias também que a gente deveria avaliar e afastar, né? Então, puncionar essa ascite para a gente avaliar através do GASA, ver se é uma paciente que tem alguma alteração. Não parece, pela história, que ela tenha algo cardíaco, insuficiência cardíaca, uma nasarca que justifique, alguma alteração renal que possa justificar, ou alguma doença do próprio peritônio, só para a gente, né, fazer o exercício de lembrar dessas possibilidades. Mas, pensando mais para o nosso lado, assim, uma paciente de 28 anos, mulher, que abre um quadro de ascite, com essa história, com essa epidemiologia, acho que a gente pode pensar que ela possa ter uma doença, uma hipertensão portal já evoluindo para uma doença hepática crônica por conta de esquistossomose, já que ela tem esse antecedente. A gente não tem outros antecedentes, mas a gente pode pensar que ela já tem uma doença avançada para estar apresentando essa ascite, ou algum quadro que já apareça assim rapidamente com essa apresentação de ascite. E nessa paciente, com ascite, com essa história de trombose familiar, ela não tem história pessoal de trombose prévia, né? Não vi. Não, mas acho que é isso. Ela tem muita história de trombose prévia e subitamente com dor, parece que pode ser algo mais vascular. Pensaria até no Budd-Chiari, apesar desse edema de membros inferiores, né? Que acho que Budd-Chiari geralmente a gente lembra que é basicamente só ascite. Mas acho que seria isso. Eu ia precisar ainda de alguns exames laboratoriais, ver a função hepática dela como que tá também, se ela já tem alguma doença avançada descompensando em ascite, e essa foi a primeira apresentação, ou se é um quadro mais súbito, que aí eu pensaria numa causa mais vascular. Perfeito. Carolzinha, quer falar? Se você também Boa pensou noite, nisso. gente. Boa noite, Carol. Gente, Dani, concordo com tudo que você falou, tinha pensado exatamente a mesma coisa. Achei super legal você falar da análise do líquido acítico. Às vezes a gente vê um quadro assim tão florido e muitas vezes a gente pode até esquecer de analisar esse líquido acítico, né? Isso é muito importante. Eu concordei também com o fato dessa hipótese de ser algo vascular, é um paciente que tem uma dor abdominal súbita, tem também uma icterícia no exame físico. O Budd-Chiari, ele pode mesmo, né, cursar, principalmente se for uma forma mais aguda, né, com uma dor abdominal muito intensa, pode também, se for uma forma mais crônica, ter sinais, né, de hipertensão portal, com esplenomegalia, que ela tinha, inclusive, no exame físico. Achei também interessante o fato dela ter essa história de esquistossomose, né? Ela pode ter aí aquela síndrome de obstrução portosinusoidal, também é uma hipótese. E essa questão de ter uma hepatopatia mais avançada, apesar dela ser mais jovem, não é tão frequente, mas acho que também seria uma boa a gente investigar aí causas virais, pedir exames de sorologias, ver como é que está o perfil de enzimas. E acho que eu começaria por aí mesmo, ultrassom de abdômen, às vezes com Doppler, para a gente descartar essa causa vascular,
esse hepatograma aí completo para a gente ver direitinho para que lado a gente iria investigar mais a fundo. Perfeito, Carol. Legal. Sibeli, você está sempre nas nossas reuniões, você tem a Ceicinha que perguntou se já partiria para pesquisa de causas de trombofilia. Você começaria como, Sibeli? Eu acho que tem que investigar isso sim. Ela tem um histórico importante, né, familiar, né, e acho que tem que ser pesquisado. Então, acho que essa causa vascular a gente sempre tem que lembrar. Então, tem quadro de dor, abrindo quadro de dor, aumento de volume abdominal. Então, esse quadro, acho que de urticária, a gente tem que investigar. E tendo todo o histórico familiar, acho que sim, tem que ser investigado o quadro vascular, quadro de trombofilia, acho que tem que ser pensado e procurado. Bom, não sei se eu lendo o cartaz, eu não tem alguma doença infectocontagiosa, né? Então, acrescentaria alguma coisa? Por exemplo, a Dani falou de causas eventualmente além do fígado, né? Não pensando como patologista, mas outras possíveis causas. Por exemplo, uma causa cardíaca, né? Eventualmente uma pericardite constritiva, uma endomiocardite fibrose, coisas além do quadro, de pensar no quadro trombofílico dela. Eu acho que a gente, por enquanto, está realmente num síndrome, um edema a esclarecer, um padrão não parecendo ser nefrótico, numa paciente jovem com um monte de gente na família, com quadro sugestivo de estar fazendo trombofilia, né? Então, eu vou perguntar para o Dr. Gama, se o Dr. Gama acha que eu estou certo ou estou errado. Você está certíssimo. Eu acho que o raciocínio é esse. Uma moça jovem, de 28 anos de idade, que a Larissa já começou relatando o caso pelos antecedentes, né, familiares, ressaltando aí a importância de vários eventos trombóticos em alguns membros da família, e que parece que ela era sadia previamente, né, e subitamente ela faz um quadro de descompensação com dor abdominal do tipo cólica, de distensão abdominal e edema de membros inferiores, e aí a gente se pergunta se naquele momento, pensando em trombose, por exemplo, porto esplênica ou venosa portal, se aquela dor abdominal do tipo cólica não poderia, inclusive, suscitar a impressão de uma isquemia mesentérica, né, naquele momento, né, porque, segundo o relato, era uma dor abdominal de grande intensidade, né, que poderia ali estar sendo uma consequência daquele evento trombótico. Alguém Sim. falou que ela tinha muito edema de membros inferiores e que tal. Aí o senhor colocou a ideia do diagnóstico diferencial das doenças, né, cardíacas que pudessem fazer uma síndrome restritiva e desencadear edema de membros inferiores, ascite, né, como pericardite constritiva, endomiocardiofibrose, mas eu acho que esses diagnósticos diferenciais são interessantes, mas quando a gente olha aqui o exame físico da paciente, se bem que é um exame que foi colhido de relato da época, não foi um exame feito pela Larissa, não tem, né, turgência jugular, não tem um fígado congesto extremamente doloroso, enfim, faltam dados, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, não tem bulhas hipofonéticas para uma pericardite constritiva, para um derrame pericárdico, mas a ideia, esse diagnóstico diferencial tem que ser obrigatoriamente feito, sim. Eduardo está perguntando se tu tem jeitão de dor de víscera oca. Jeitão de quê? Gama. E depois aqui no chat uma pergunta. Boa noite, Ana Cláudia. O Jorge está tentando arrumar. A Ceicinha perguntou. O Eduardo falou, dor tipo cólica, tem que pensar em comprometimento de víscera oca. Você concorda com ele?
Mas eu acho que esse comprometimento pode ser exatamente, se a gente pensar no raciocínio de uma doença trombótica, se ela estivesse estendendo para a via mesentérica, ela poderia estar naquele momento fazendo uma isquemia mesentérica, e ela poderia ter esse quadro de dor. E o que eu acho interessante é que a gente está achando que ela tem ascite, e quem examinou achou que era um abdômen extremamente doloroso, difusamente, não fala de ascite, né? E aí já tem esse baço palpável aqui naquela época, né, de 4 centímetros. Esse baço é de hipertensão portal ou não é de hipertensão portal? Né? Pode ser ligado até à esquistossomose, né? Que ela tem exatamente. Né? Então, isso pode estar ligado à que... esquistossomose, né? Não dá para a gente saber por enquanto. Que foi a primeira hipótese da Dani, né? De eventualmente ter uma doença hepática crônica associada à esquistossomose que possa estar em fase avançada e descompensando. Ou até uma causa Doutora infecciosa, Carolina. que o senhor falou, né, Edu? Uma causa infecciosa, às vezes, pode levar a esplenomegalia, às vezes Epstein-Barr vírus, TB. Mas ela não teve quadro de febre, né? Até onde eu me lembro, ali não teve quadro de dor, esse aumento de volume abdominal, mas não teve quadro de febre, nem sintoma prodrômico, nada de... Para pensar em alguma coisa infecto-contagiosa, não teve quadro... sintomas gerais, né? Foi um quadro súbito sem sintomas constitucionais. Uhum. Carol, você pegou o caso desde o começo, doutora Carolina? Não peguei, doutor Eduardo. Não peguei. Estou tentando derivar de acordo com as respostas aí, infelizmente. Tá bom. Então vamos em frente, Larissa. Vamos em frente. Seguimos com alguns exames complementares, tá? Isso tudo também foi coletado do prontuário físico dela, então algumas coisas realmente eu não consegui recuperar. Dos laboratoriais, a gente tem, daquela época, todas as sorologias virais e para hepatite autoimune, né? Enfim, tudo negativo, tá? Catocatos também negativo. Ultrassom Doppler de abdômen da época, eu senti falta, não encontrei, infelizmente, mas eu sei que fizeram, vocês vão entender por quê. E procedeu-se para uma angiotomografia, né, que foi feita em 2016, e nessa angiotomografia visualizou-se, né, que as veias hepáticas dela não tinham luz detectável, né, tinham sinais de trombose de via cava inferior em topografia hepática com circulação colateral venosa abdominal, dilatação de ázigos e revascularização a montante, né. Ela tinha uma endoscopia da época com uma varizes de fino calibre em terço distal do esôfago. Posso passar? Não, vamos agora perguntar, né? E aí, Dani? Doutor, acho que a depender da epidemiologia, o Cato-CATS negativo não necessariamente afastaria 100%, uma esquistossomose, né? Mas acho que essa angiotoma aí, veias hepáticas não visualizadas, nenhuma não foi visualizada no exame, assim, se foi um exame que a gente confia em quem viu, em quem laudou, se a gente tem acesso a essas imagens, fortalece a nossa hipótese, né? De que seja um quadro de Budd-Chiari. Ela ainda tem essa trombose da cava inferior e realmente com essa história de trombose na família, apesar dela não ter história pessoal de trombose prévia, acho que fortalece essa hipótese. Já tem uma variz, né? Então ela realmente tem uma hipertensão portal já importante, já tem variz de esôfago, já tem circulação colateral. Tem repercussão, isso. É isso mesmo, Larissa, que você estava vendo? É isso mesmo, doutor. Infelizmente, dessa época... Causa vascular. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Perfeito. Infelizmente, dessa época, eu não consegui função hepática, nada disso. Eu só tenho o hepatograma da época que ela chegou para a gente, né? Mas esses exames aí que eu coloquei, sorologia, tudo, catocatos, angiotomo, isso tudo, ela tem até a cópia, sabe?
mas hepatograma dessa época não consegui, para a gente conseguir mensurar como é que estava a função hepática dela nessa época. Mas ela conta, né, que ela é bem orientada, jovem. Ela conta que na época ela ficou muito mal, que chegaram a cogitar um procedimento para ela, que ela não soube dizer qual era, ou até mesmo transplante hepático. Falaram isso para ela na época. Então, eu acredito que ela não estava muito bem, não. Tá? Eu vou dar uma boa noite para a Silvinha, que chegou. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Desculpa o atraso, estava atendendo um acidente de trabalho que chegou agorinha. Sem problemas. Tá. Não. Então, acho que podemos ir em frente. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu acho que a Ceicinha tinha sugerido fazer pesquisa de trombofilia. Você já faria agora, Gama? Sim, diante desse quadro, sim. E uma coisa que eu acho que é importante destacar é que parece que todas as veias hepáticas estavam trombosadas, né? E o quadro deve ter sido grave de fato. E talvez ela não tenha evoluído para uma forma mais grave ainda, clinicamente, porque ela devia ter muita colateral, né? Eu acho que essas colaterais acabaram, né, minimizando aí a agressividade da doença vascular que ela desenvolveu, porque a impressão é que as 3 veias hepáticas não são vistas, ela trombosou ali, e aí na trombose cava, né, ela poderia ter feito, de fato, uma forma talvez mais grave, aguda, fulminante, tanto que pensaram, naquele momento, em procedimento que ela citou até como possível transplante. Mas eu acho que o que beneficiou ela foi essa riqueza de colaterais que ela desenvolveu, né? Mas aí sim, doutor Edu, nesse momento, numa mulher jovem, de 28 anos de idade, com uma história ali epidemiológica familiar rica de fenômenos trombóticos, e sendo uma síndrome urticária primária, porque aqui a gente não está vendo tumor, não está vendo compressão por massa tumoral, por massa inflamatória, abscesso, etc., cisto hidático, essa é uma síndrome urticária primária, né? Que a gente tem que lembrar sempre que a maioria dos casos está no grupo das trombofilias. Então, ela teria que passar por todo aquele perfil de pesquisa, né, das trombofilias, tanto hereditárias quanto adquiridas, né? Perfeito. E uma coisa que é importante chamar a atenção é que, se você encontrar um fator etiológico, você não desista de buscar os outros, porque em síndrome de Chiari, tem uma publicação naquela diretrizes da ISO, de doenças vasculares do fígado, eles colocam um estudo lá, que eles chamam de estudo ANVI, que em que eles colocam que até 46% dos pacientes com Budd-Chiari tinham, né, pelo menos 2 fatores etiológicos, e 18% tinham até 3 fatores etiológicos, né? Então, encontrar um fator não exclui, obviamente, a preocupação de buscar outros fatores ali que possam partilhar aquela etiologia da síndrome urticária primária, né? Então, ampliar essa investigação é necessário, sim. Perfeito. Como a história Eu, familiar boa dessa, Gama, eu só pegar para o Gama se ele colocar um defeito antes do outro, com essa história familiar parecendo que ela é com alguma coisa, uma herança dominante. Aí a gente, por exemplo, aí a gente teria que pensar, né, em fatossílio de Leiden, por exemplo, né, que seria uma forma, né, de herança ali com um padrão de homozigose que pudesse determinar aí tantas famílias, parentes ali fazendo trombofilia. Mas tem aquela mulher, né, que acho que foi 5 abortos, né, a avó materna, 5 abortos, e a gente pensa, será que tudo isso também não é síndrome antifosfolípide, né? Que na história epidemiológica, e agora trazendo aqui, né, para a neta, no caso, né, que tem 28 anos de idade, então acho que tem que pensar nas trombofilias hereditárias, e aí fator 5 de Leiden, mutação no gene da protrombina, né, mais do que proteína C, proteína S, né, mas a gente precisa também lembrar que 40% a 50% das vezes, né, a trombofilia é JAK2, né?
Ou é uma neoplasia mieloproliferativa, ou é só a mutação JAK2. Então, não se pode esquecer nunca, né? Tem sempre que a gente lê síndrome de Budd-Chiari primária, está lá uma frase que é muito importante, né? Deve-se incluir sempre a pesquisa da mutação JAK2 em pacientes com síndrome de Budd-Chiari primária. Tamanho a associação desse fator etiológico com a síndrome, né? Da mesma forma, né, hemoglobinúria paroxística noturna, né? Então, pedir citometria de fluxo é fundamental nessa investigação, né? Então, todo esse painel aí de trombofilias hereditárias, mais SAF, né? Antifosfolípide, anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína devem também acompanhar essa investigação. Lembrando que na SAF não basta pedir só um exame, né? Tem que pedir o primeiro, incluindo esses 3 anticorpos, e repetir 12 semanas depois, né? E que idealmente seja feito até antes do início da anticoagulação, né? Então, ela tem que passar por esse crivo aí de todos essas pesquisas trombofílicas, né? Perfeito. Cláudia, Eduardo, comentar? oi, boa noite a todos. Exatamente, professor Raimundo, eu acho que, Gama, eu achei que você foi muito feliz em lembrar da síndrome antifosfolípide, né? Porque uma paciente jovem, a gente falou semana passada de lúpus, né? Exato. Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser investigada, sem dúvida alguma. Então, anticorpo antifosfolípide, anticardiolipina, acho que sim. Ela tem essa história familiar importante, mas não necessariamente ela carrega esse gene, muito provavelmente, mas é o que o Gama falou, às vezes você tem outros fatores associados. Então, não deve ser o caso, porque senão a Lari tinha falado, mas assim, uso de medicamentos, né? Então, anticoncepcional é um fator, a gente conhece de longa data, Ela mas não usava, também... E eu tenho alguns pacientes em uso de antirretroviral. Então, paciente HIV positivo em uso de antirretroviral, que faz esses quadros de trombose extensa de cava inferior, eventualmente mesentérica e fígado junto, né? Então, só lembrar das causas medicamentosas. Eu queria, assim, lembrar de uma paciente jovem de lúpus e síndrome de anticorpo anticardiolipina e fosfolípide, e, sem dúvida alguma, as causas genéticas, porque a história familiar dela é absurda, positiva, com certeza. Só mais uma perguntinha para vocês que são mais transplantadores. Essa informação que ele dá de ser a cava em topografia hepática, ela não está um pouco abaixo da saída das suprahepáticas? Você não sai lá em cima, na cava? Parecendo que ela, não sei se também o jeito que ele avaliou, mas o ponto dele frisar que é na topografia hepática, se teria alguma implicação. Carol, Carol? Oi, tô aqui. Você acha na que verdade, na verdade, cava... é só para falar que está desde a desembocadura da cava. Então, o comprometimento da trombose, além das suprahepáticas, ela começa a se estender para a veia cava inferior, né, para o deságue das veias hepáticas que a gente fala, né? Mostrando que é um comprometimento bem importante. Para o transplante, para a técnica do transplante, a técnica convencional pode dificultar um pouquinho se essa extensão for muito importante, ele não conseguir fazer o pinçamento da cava lateral, que é o que se faz atualmente. E talvez tenha que fazer o pinçamento clássico antigo, né, que é o tal do piggyback, que tem que pinçar a cava totalmente acima dessa obstrução para poder fazer o enxerto com o fígado do doador. Provavelmente, se isso acontecer, né, se essa paciente for para o transplante, ou for considerado transplante, ela vai precisar de uma angio, tomografia bem feita, ou até mesmo uma cavografia intraoperatória para avaliar a melhor técnica cirúrgica a ser feita. Mas, idealmente, isso tudo é feito antes, até para programação. Obrigado. Vamos lá, Larissa, se alguém não quiser perguntar alguma coisa para a doutora Carolina.
Agora eu estou ouvindo. Let's go. Pronto, então vamos seguir. Vamos lá, Larissa. Ela chegou para a gente, né, em abril de 2021, a gente realmente fez essa pesquisa bem extensa, repetimos alguns marcadores, tá? Fator 2 sem mutação, 5 de Leiden também sem mutação, anticoagulante lúpico negativo, tá? IgM-IgG não reagência de anticardiolipina, ela tinha um antrombina 3 também sem alteração, e ela tinha um pouquinho de diminuição da proteína S, né? Que era 48 na época, e o valor de referência é entre 75 e 130. Vale ressaltar que a proteína S, a deficiência dela em heterozigose, né? Por ser uma proteína dependente da vitamina K, ela por si só também pode predispor a eventos trombóticos, né, venosos. E veio uma mutação positiva, né, da JAK2, V617F, e isso foi bem esclarecedor para a gente, né. Achamos uma mutação positiva, de fato. Ela seguiu acompanhamento. Nós temos um laboratório convencional? Como assim, enzimas, doutor? transaminases, bilirrubinas, fosfatase alcalina. Dessa época, de abril de 2021, doutor, estava tudo normal. Eu vou mostrar mais para frente. Não coloquei, mas ela, quando a gente começou a tratar ela, anticoagular, ela melhorou, assim, de forma dramática. Melhorou muito, tanto que nunca mais se falou em transplante para ela. Tá. Ela trataram alguma coisa, fizeram alguma coisa desde o diagnóstico lá até chegar na gente? Então, desde o diagnóstico até chegar na gente, né, ela começou a anticoagular. E essa anticoagulação, como eu vou falar aqui agora, ela iniciou, né, os NOACs, começou a anticoagular com rivaroxabana. Ela ficou um tempinho bem com a rivaroxabana, mas em seguida ela sentiu uma dor muito forte em membro inferior direito e foi feito o diagnóstico de trombose venosa profunda. Então ela chegou a trombosar em uso de rivaroxabana. Aí quando ela começou a acompanhar com a gente, ela também começou a acompanhar com a Hemato, né? Esse segmento foi realmente em conjunto. E o pessoal da Hemato achou por bem transicionar a anticoagulação dela de rivaroxabana para a varfarina, e ela ficou 100%, não teve mais nenhum outro evento tromboembólico ou trombótico, e ficou bem, né? O que foi que aconteceu, né? Ela não teve mais eventos, tal. O pessoal da Hemato, né, optou por fazer uma biópsia de medula óssea, né, como o doutor Gama falou, não é porque a gente já encontrou uma mutação que ela não pode ter outras trombofilias, né, concomitantemente. O pessoal da Hemato fez uma biópsia de medula óssea, tá? Que veio uma medula normocelular com séries eritroides e mieloides granulocíticas normomaturativas, uma presença de incremento de séries megacariocíticas representada por formas grandes hiperlobuladas exibindo agregados. E eles colocaram uma nota, né, informando sobre, no contexto do evento da trombose, da mutação do JAK2, o conjunto de achados é compatível com neoplasia mieloproliferativa e favorece a hipótese clínica de trombostemia essencial. E o pessoal da Hemato, né, achou que ela poderia estar iniciando um quadro de trombostemia essencial, que ela é um potencial desenvolvedora, né, no futuro próximo, de plaquetose, né, embora ela ainda não tenha, mas aparecer outros sinais, né, de trombostemia essencial. Aí segue a imunistoquímica, tá, e que falou a mesma coisa, para a gente ficar de olho aí. Se ela um dia apresentar outros sinais, como plaquetose, eles vão tratá-la como trombostemia essencial. E aí, Gama, gostou do diagnóstico? Sim, Gama tá eu já acompanhava um pouquinho essa paciente no ambulatório, né?
E uma coisa que é interessante chamar a atenção é que a identificação da mutação JAK2, né, mesmo que o hemograma completo esteja normal, ou seja, não haja eritrocitose, leucocitose, trombocitose, a maioria dos serviços opta por fazer o estudo da medula, né, porque você pode encontrar, né, alterações, né, da medula que caracterizem uma dessas doenças mieloproliferativas. Principalmente quando o paciente já tem baço aumentado, porque talvez ele não esteja tudo ali normal, ou máximo normal, porque o baço está fazendo ali a sua função de hiperesplenismo, né? Então, imagina uma paciente com uma hipertensão portal, com plaqueta de 200 e tantos mil, 300 mil, e um baço ali aumentado de tamanho. Não é compreensível que essas plaquetas estejam normais, né, com um baço, né, grande, cronicamente aumentado. O que a gente esperaria era uma plaquetopenia. Então, nesses pacientes, há que se suspeitar de que talvez, né, esses 300 mil eram 700 mil, 800 mil. Né? Uhum. Então, a investigação aí da medula foi essencial para mostrar que ela tem uma neoplasia mieloproliferativa. Ela não tem só a mutação JAK2, né, porque muitos pacientes com Budd-Chiari têm só a mutação JAK2, e ela já é, né, um fator trombótico. Mas a gente sabe que a mutação JAK2 ela é patogênica para essas síndromes mieloproliferativas. Quase 100% dos pacientes com policitemia vera têm essa mutação JAK2. E pelo menos 50% dos pacientes com trombocitemia essencial ou mielofibrose primária têm essa mutação. Então, naqueles 50%, por exemplo, que não tem JAK2 e é trombocitemia essencial ou é mielofibrose primária, hoje já se tem uma outra mutação que é chamada mutação do gene da calreticulina, que a doutora Deise até falou lá naquela apresentação do ano passado, né? Que poderia ser possível em alguns serviços você também localizar essa mutação, e aí nesses 50% que é trombocitemia essencial ou mielofibrose primária, 80% deles que são negativos para JAK2 seriam positivos para essa mutação nova chamada mutação no gene da calreticulina. Mas é interessante essa conclusão aqui da medula óssea e a associação com o JAK2, né? Uhum, perfeito. Só a nível de curiosidade, eu não coloquei, né, porque realmente estava normal, mas eu tô com foto do prontuário físico dela aqui, dessa mesma época que a hemato biopsiou, né, 2021. Ela tinha um ALT de 23, a referência era 33, um ST de 26, referência de 32, uma bilirrubina total de 0,8, tá? Uma fosfatase alcalina de 100, a referência era 130, uma gama GT de 80, a referência era 45, a gama GT era um pouquinho aumentada, o INR de 1,2, né? Nessa época ela estava anticoagulando com a rivaroxabana, tá? Albumina de 4,5, um HB de 14,3, um leuco de 6.900, função renal normal. De quanto? A função renal? Não, as plaquetas. As plaquetas, 248 mil, doutor. 248. Isso. Posso seguir? E aí, e alguém está satisfeito? Estamos indo por esse caminho. Então, nessa época ela estava super bem. A gente estava só fazendo essa investigação complementar, tá? Ela veio a trombosar, né, em setembro de 2022, fez uma TVP, foi aí que a gente transicionou para a varfarina, né? Então, num segmento ambulatorial conosco, né, ela mencionou que de vez em quando ainda sentia uma dor abdominal intermitente, não era incapacitante, como foi aquela primeira. Ela disse que era 4 em 10, 5 em 10, não incomodava, aliviava com analgesia simples, e ela tinha uma dispneia já há alguns meses, né, sem tosse, sem febre, sem nenhum outro sintoma associado, sem perda ponderal, nada. E traz consigo alguns exames externos, né, trouxe alguns exames de sangue, que também não tinham alterações, mas trouxe uma endoscopia, enfim, foi feita também externamente,
E de maio de 2022, com 4 cordões varicosos, sendo um de médio e 3 de fino calibre, azulado, tortuoso, sem sinais da cor vermelha, uma gastropatia hipertensiva portal leve e uma gastrite erosiva leve de antro. Vale ressaltar que o local que ela fez a endoscopia não tem nada a ver com o nosso serviço, fez realmente externo, nem conheço o local. Mas aí, na época, a gente ficamos, né, todos um pouco receosos, pensando, nossa, será que ela descontrolou novamente a hipertensão portal? Será que ela fez novos eventos trombóticos? Essa nova queixa, né, de dor abdominal de forma intermitente, essa dispneia. Ficamos angustiados e resolvemos interná-la. Posso seguir? E com qual hipótese? Então, a gente resolveu internar, doutor, porque na época ela fazia profilaxia primária, né, de varizes esofágicas com propranolol. E esse propranolol, ele também era usado para profilaxia de enxaqueca dela, tanto que a dose é um pouquinho diferente. A gente quis internar ela, né, adicionaram na época, esse dia dessa consulta não foi eu que atendi ela, mas adicionaram ela na nossa lista de internação, visando com a intenção, a finalidade da gente ligar essas varizes, tá, de forma primária, pelo alto risco de sangramento, né, porque ela anticoagula, tem toda essa história de trombose, não pode ficar sem as medicações anticoagulantes, então a gente resolveu colocar ela na lista de internação tanto para repetir, né, alguns exames, fazer exames de imagem, para ver se ocorreu algum novo evento trombótico, tanto para avaliar essa questão da ligadura com profilaxia primária. Porque além ela tem a dor e dispneia, né? Isso, exatamente. Aí a gente queria internar ela nesse contexto de investigação, né, de forma eletiva mesmo. Vamos lá passar, então. Pós-discussão, né, a gente resolveu internar, né, para melhor avaliação, investigação complementar do quadro clínico. Então, na nossa enfermaria, né, esse exame físico realmente é nosso. Ela estava com um estado geral bom, eupneica em ambiente, hidratada, normocorada, nada de nota também no aparelho cardiovascular nem respiratório. Ela tinha uma dor, assim, bem leve, a palpação profunda hipocôndrio direito, sem defesa, um traube ocupado, o baço palpável só a 2 centímetros de rebordo costal, e o abdômen plano, tá? Não tinha ascite, não tinha nenhuma evidência de ascite. A gente fez novos laboratoriais, né, que evidenciaram uma hemoglobina de 10,7, uma anemia sutil, que ela estava tratando e acompanhando, né, não sei se vocês lembram que eu falei lá atrás que ela tinha uma hipermenorreia, ela passava cerca de 21 dias menstruada, né, um fluxo bem intenso, um leuco normal, plaqueta 246.000, uma TGO e TGP 18 e 14 respectivamente, uma fosfatase também dentro da normalidade, referência 130, uma gama GT de 94, nossa referência 80, bilirrubina normal, uma albumina 3,7, um NR de 2,02, né, ela internou com a gente, usava varfarina e estava com NRzinho na faixa. Repetimos a endoscopia em nosso serviço e, para nossa surpresa, né, graças a Deus, sem varizes, exame absolutamente normal. Porém, como ela vinha com essa queixa de dispneia, a gente aproveitou a internação para adiantar alguns exames, né, que inclusive a pneumo tinha solicitado em consulta, e ela ia ter retorno só 2 meses depois, né, de fevereiro, né, que foi na época que ela internou com a gente. Então, a gente pediu alguns exames. Ela já tinha feito prova de função pulmonar que estava normal, e a gente pediu uma tomografia de tórax com contraste, né? A gente até pensou, será que ela está fazendo, será que ela fez algum TEP crônico, será que ela tem algum infecto contagioso? Então, a imagem, infelizmente, eu não consegui colocar, não consegui abrir, mas foi uma imagem bem bonita. Veio uma ectasia de veia ásibus com presença de circulação colateral na parede torácica, demais estruturas vasculares mediastinais tópicas, calibre normal. Foram visualizadas linfonodomegalias mediastinais e hilar à direita, medindo até 2,3 centímetros. Traqueia e brônquios centrais patentes, calibre normal.
foi visto um foco de consolidação peribrônquica no lobo superior direito, associado a um espessamento das paredes brônquicas com diminutos nódulos satélites. Né, considerar inicialmente a possibilidade de alteração inflamatória ou infecciosa. Né? O restante do parênquima não teve nenhuma alteração. Essa consolidação era bem grande. Inicialmente a gente se assustou. Nesse contexto a gente reconvocou. Agora estou entendendo porque a doutora Silvinha está aqui hoje. Isso. Nesse momento a gente reconvocou o pessoal da Pneumo, né, para nos ajudar aí guiando esses novos achados. Foi aventada a hipótese de neoplasia, de TB, de infecção fúngica, de várias hipóteses, né, para ela. Vale ressaltar que ela não tinha febre, não tinha tosse, não tinha nada, fora essa dispneia leve aos moderados e intensos esforços. Aí, Silvinha, te chamaram para interconsulta pela Infecto. Então, Uma paciente com quadro trombótico. Uhum. Então, eu vi eu dei uma olhada no caso, e eu não vi resultado de anti-HIV. Tem? Negativo, doutora. Negativo? De quando que é esse exame? Doutora, salvo engano, foi dessa mesma época de fevereiro que a gente pediu tudo para ela. Tá. E antes dela ter essa trombose, ela teve Covid? Boa pergunta, doutora. Não me recordo. Foi 2016, né? Entendi. Mas a trombose foi em 2016. Na época dessa tomografia que eu disse que eu não me recordo se ela teve ou não. Ela não teve uma nova trombose agora, não? Não. Ah, tá bom, então. Tá. E recentemente, assim, de 2020 para cá, ela não teve Covid? Acredito que não, doutora. Agora fugiu da minha mente. Uhum. Sabe se ela é vacinada? Vacinada para Covid, sim. Tá. Influenza também? Uhum. Ela disse que todo o cartão vacinal está atualizado. Todo ano ela toma todas as vacinas. Uhum. Tá. Você tem mais dados ainda? Não sei se a gente já pode conversar. Foi só esse achado dessa consolidação aí peribrônquica no lobo superior direito. Era bem denso, assim, sabe? Bem grande. Tá. Não sei se eu já posso seguir falando ou se você vai apresentar mais alguma coisa ainda. Só para saber se você pensaria em alguma coisa específica para pedir, eu sabendo que você sabe o caso, nesse primeiro momento, você não na sua interconsulta, você diagnosticou a primeira hipótese? Numa paciente com trombose de veia suprahepática, bodiquiária, a gente fica pensando, será que tem hiperviscosidade? Será que tem neoplasia envolvida? E aí ela tem, mas a gente já sabe que ela tem tendência à hipercoagulabilidade, né? Uhum. Mas assim, e aí com essa tomografia mostrando linfonodomegalia, a gente tentaria ver se não tem linfonodo periférico. Parece que não tem, né, pelo exame físico. Não. Porque a gente tentaria fazer... a gente tem mais acesso à radiointervencionista do que... E a gente tem menos facilidade de intervenção pela cirurgia torácica, lógico, acho que deve ser em todo lugar. Então, a gente consegue mais fácil biópsia por agulha. Apesar da gente saber que na investigação de neoplasia é melhor biópsia excisional de gânglio do que biópsia por punção. Mas, às vezes, é muito mais rápido a gente conseguir uma biópsia por radiologia intervencionista por punção. Uhum. E aí, aqui, nesse tamanho de gânglio de até 2,3 centímetros, eu acho que a gente pediria uma punção de gânglio
E aí a radiointervencionista, quando a infecto entra, eles já sabem, eles tentam pegar mais do que um fragmento, mais do que um filamento, né, de gânglio, para mandar não só para histopatológico, mas também para pesquisa direta e cultura de micobactérias, tuberculosas e não tuberculosas, e fungos. A gente está passando por uma situação, não sei se vocês estão acompanhando, de explosão do número de casos de tuberculose no Brasil. 2022 para 2023 já está, assim, superou em números, superou em número de casos todos os outros anos. Então, a gente acredita que, assim como teve casos depois de grandes epidemias de gripe, aumento do número de casos de tuberculose, a gente tem que ficar atento a isso a todo momento. Mas, assim, nessa paciente, assim, eu pensaria primeiro em descartar neoplasia. E aí, só que como já vai fazer o exame de punção, se fosse fazer, eu já pediria, a gente nunca deixa de pedir causas infecciosas. Então, pesquisa direta de micobactérias, tuberculose e não tuberculosa, e pesquisa de fungos também. Ela não usava nada de corticoide, Não, doutora. de imunossupressor, nada. Não. Tá. Eu acho que eu pediria isso. E tem consolidação peribrônquica. Eu não sei se... Deixa eu ver, circulação colateral... Consolidação peribrônquica do lobo superior direito. É uma localização, só não falaram em aspecto de doença granulomatosa, nem falaram em caverna, né? Mas talvez se tivesse possibilidade de fazer uma broncoscopia com lavado broncoalveolar também, nessa hora eu pediria. Perfeito. Então, foi assim. Gama, e a doença do Gama que ele mais gosta de fazer diagnóstico, quando ele vê gânglio e laje. A sarcoidose, não. Porque a sarcoidose, ela tipicamente é uma linfonodomegalia hilar bilateral simétrica, né? E aqui só tem só de um lado. linfonodomegalia hilar à direita, né? Isso. Aí eu acho que aí as doenças granulomatosas não sarcoidóticas, né? Tuberculose, enfim. E aí eu acho até mesmo que um diagnóstico diferencial que é pouco provável, mas deveria se lembrar, já que tem linfonodomegalia mediastinal, linfoma também, né? Tanto ganglionar como o foco de consolidação no pulmão, mas eu acho que, como a Silvina falou, né, está no lugar certo, na topografia esperada, tuberculose é um grande diagnóstico sempre a ser pensado. Né? Mas, para pensar em sarcoidose, eu pensaria se tivesse linfonodomegalia hilar bilateral simétrica, e o padrão do parênquima é mais interstício, não é essa consolidação segmentar, né? Quando a sarcoidose invade o pulmão, ela é intersticial, né? Mas seria muito bonito se fosse sarcoidose, né? Vai lá, Larissa. Então, foi essa linha de raciocínio mesmo que a doutora Silvia e o doutor Gama comentaram, tá? Que a gente seguiu juntamente com a equipe da Pneumo. Uma das hipóteses, obviamente, neoplasia. Não era a principal, porque, enfim, um paciente jovem, não tinha nenhum sintoma constitucional, perda ponderal, a única queixa era essa dispneia. Então, a gente realmente deixou como principal hipótese as causas infecciosas. Obviamente, não descartamos a questão das neoplasias, mas até por uma questão de acesso, né, a gente resolveu primeiro descartar as causas infecciosas, para, num segundo momento, pensar em proceder com biópsia. Como ela não tinha escarro, né, na época, porque ela não tinha tosse, não tinha nada, a gente acabou procedendo para um lavado broncoalveolar, e veio positivo para tuberculose, né, rifampicina sensível. Uma curiosidade desse caso é que, depois que veio o resultado, né, eu fui conversar com ela
nesse sentido. Eu já tinha até perguntado para ela sobre questão epidemiológica infecciosa, mas aí ela não recordava. Foi quando a mãe dela chegou, que ela escutou os meus questionamentos, que ela falou: doutora, eu tive tuberculose quando ela era bebê. Quando ela tinha 2 para 3 anos de idade, eu tive tuberculose, realmente, tratei e tudo mais. E ela, agora, né, com quase 30 anos, abriu esse quadro. E aí, Silvinha? Então, nem para ela ser Vamos daqueles fazer casos de. Então, nem para ela ser daqueles casos de imunossupressão, assim, que a gente pudesse ter feito um IGRA antes, né, um teste tuberculínico antes, mas assim, e radiografia de tórax ela tinha anterior? Era normal? Doutora Silvia, eu não achei, viu? Tá. Não achei. Bom, então, assim, é porque se fosse, por exemplo, a gente já conversou de alguns casos de doença inflamatória intestinal, hepatite autoimune, que iam ser imunossuprimidas, né, que foram imunossuprimidas e que desenvolveram tuberculose doença ao longo da imunossupressão, né? Mas essa paciente, ela não estava em uso de nada. Não estava. Mas, de qualquer forma, ela pode ter uma imunodesregulação aí, né? E eu acho que eu já falei de outras vezes que se tem uma coisa que eu estou aprendendo é que, com a maior disponibilidade de imunofenotipagem, assim, mesmo para pacientes não HIV, a gente tem um grupo de pesquisa de tuberculose aqui, e esse grupo tem feito muitas vezes imunofenotipagem de CD4 e CD8 para pacientes com tuberculose de difícil, assim, eles pedem para todos, né, quando tem exame disponível pela pesquisa, não pela rotina do HIV. Mesmo pacientes não HIV, que têm quadros difíceis de tratar de tuberculose, eles têm pedido essa imunofenotipagem, minimamente de CD4 e CD8. E muitos pacientes vêm com CD4 baixo. Então, e a gente, assim, pode ser pela própria tuberculose, mas quando a gente vai ver, ainda não tem análise, estatística, nada, mas, assim, dá a impressão de que esses pacientes já tinham uma tendência imunológica a não fazer resposta imunicelular para o Mycobacterium tuberculose. E eu acho que as pessoas têm que pensar muito em fazer imunologia clínica, sabe? Porque tudo está sendo direcionado para a imunologia. Os tratamentos em infectologia estão sendo muito direcionados para imunobiológicos. Os diagnósticos todos, vocês viram aqui, a pesquisa de Barr é negativa, mas o teste rápido molecular, o PCR, que é rapidinho, sai em 2 horas no máximo, ele veio positivo para Mycobacterium. Então, amplificou, detectou o DNA do Mycobacterium tuberculosis e já pesquisa a sequência de resistência para rifampicina. Nesse caso, é negativo, e a rifampicina é o principal medicamento tuberculostático, né? Então, e até é uma boa para ela, porque ela já tem, se bem que ela não tem perda de função, parece, né? Mas, assim, já tem algum comprometimento hepático. Se ela tolerar, foi o esquema básico que entraram para ela? Isso, doutora. Então, aí ela faz o esquema básico. Eu estava procurando aqui interação com varfarina. É isso que eu vou comentar. Pois esse é o grande X da questão, Silvinha. A intenção, inicialmente, em interná-la, né, era para a gente investigar esse quadro tanto de dor abdominal, repetindo exame, repetindo endoscopia, para eventualmente proceder com a ligadura. Graças a Deus não veio nenhuma variz, nem nada para ligar.
E com relação a pneuma, a gente acabou encontrando essa TB aí, né? Então, a gente procedeu com a alta hospitalar, ela vai seguir agora acompanhamento com a infecto também. Iniciamos o esquema RIP mesmo, tá? Assistido via UBS, ela começou esse mês. Não teve nenhuma outra intercorrência. Um fato, né, que eu ia comentar, inclusive chamou nossa atenção, né, doutor Gama, foi justamente essa questão da varfarina, né, porque ela usava 7,5 miligramas por dia, ela é uma paciente bem orientada, bem regradinha, ela sabe quais são os alimentos que podem ter interação, né, enfim, influenciar na absorção da varfarina, e quando ela iniciou o esquema RIP, percebeu-se que a gente teve que aumentar, né, dobrar praticamente a dose da varfarina para poder manter ela com o INR na faixa. Né, ela usava 7,5, agora está usando 15 miligramas por dia, para manter o INR entre 2 e 3. Como ela é uma paciente de alto risco de eventos trombovasculares, tromboembólicos, a gente se preocupou inicialmente, mas ela está mantendo o INR direitinho na faixa. Eu posso fazer uma E é pergunta? interessante. Sim. Opa, pode falar. Só para aproveitar o comentário da Silvinha. Oi, Silvinha, Ana Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Silvia, você falou da imunodeficiência, que eventualmente, né, uma pesquisa mais profunda talvez consiga identificar. Agora, assim, me corrija se eu estiver errada, né, quero aprender com você. O fato dela fazer uma imagem em consolidação, né, mostrando que ela tem, a gente aprende que esse padrão é do imunocompetente, né, a gente está vivendo, e eu tenho acompanhado essa explosão de tuberculose que a gente está tendo, preocupante, né, a gente está vendo esse movimento, mas assim, eu tenho na mente que o fato dela fazer essa imagem de consolidação lembra o padrão do imunocompetente. Você concorda com isso ou vocês têm visto diferente, Silvinha? Ela tem algum efeito, sim. Só que, por exemplo, ela já tem adenomegalia, né? Será que ela está querendo fazer alguma disseminação aí? Talvez ela não tenha exclusivamente pulmonar. Eu acho que vale essa toma de fevereiro agora. Aqui o GeneXpert não vai ser feito nas próximas coletas de escarro dela. Vai ser feito só a pesquisa de Barr, então o tratamento ele prevê, se a gente for fazer conforme o Ministério da Saúde manda, ele prevê a gente fazer radiografias de tórax e coleta de escarro mensalmente, e controle com PCR mesmo, proteína C reativa, para ver se vem diminuindo a atividade inflamatória, né? Além de avaliação geral mensal e avaliação hepática, hematológica, porque a rifampicina pode ter efeito de citopenias, mas assim, eu acho que essa paciente merece repetir uma tomografia, talvez em 30 dias, por exemplo, para ver se os gânglios também reduziram de tamanho. E por isso que eu falei que talvez eu pedisse se eu tivesse acesso, eu pediria uma biópsia de gânglio guiada por tomografia ou ultrassonografia, porque ela pode estar fazendo, além de pulmonar, tuberculose ganglionar também. E se ela tiver essa evidência de TB ganglionar, ela já não demonstra tanta imunocompetência assim no controle da tuberculose, né? Até o fragmento do gânglio também pode ser mandado para o teste rápido molecular. E às vezes a pesquisa direta de Barr vem negativa, o teste rápido molecular vem positivo, né? E a gente tem casos em que a pesquisa de Barr vem positiva e o teste rápido molecular vem negativo. Aí a gente tem que pensar em micobacteriose atípica, né? Por isso que em serviços de referência, todas as vezes porque tem laboratórios que quando o teste rápido molecular dá negativo, eles já descartam o fragmento. Aqui a gente pede para não descartar o fragmento e enviar tudo e semear tudo em cultura, mesmo que o teste rápido molecular seja negativo. Porque para nós interessa também a micobacteriose atípica, né? Mas eu repetiria a tomografia de tórax em 1 a 2
ela começou o tratamento em fevereiro já? Começou, doutora. Ela Tá, começou em fevereiro já. então eu acho que agora em abril, dependendo da conversa com a pneumo e com a infecto, eu acho que vale a pena repetir a tomografia para ver como é que estão esses gânglios aí. Porque vai que era tuberculose ganglionar também, né? Então ela já tem alguma tendência à disseminação, né? Doutora, a Mas senhora esse fala. aspecto de consolidação é mesmo de que é principalmente o aspecto de cavitação, que é de quem é muito imunocompetente, porque ela controlou muito e até necrosou de tanta reação inflamatória que ela fez, né? Mas tem que descartar a TB ganglionar nela. Perfeito. Carol, quer fazer uma pergunta ou quer comentar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta. Tudo bem, Silvinha? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa Deixa eu te noite. fazer uma pergunta. A tuberculose, seja qualquer forma que ela se apresenta, ela cursa com hipercoagulabilidade? Ela é um processo, ela gera Porque é um processo inflamatório. inflamatório. Mas tem essa relação de TB com trombose? Porque eu não consigo rápido aqui lembrar dessa correlação. É só para entender se esse caso são dois fenômenos, bem, não vou dizer raros, né? Mas fenômenos em paralelo, ou se por acaso eles teriam alguma correlação entre eles. Que eu realmente não lembro. Eu sei de quadros inflamatórios, de sepse, né, de quadros inflamatórios sistêmicos, que realmente aumentam o perfil trombogênico, mas a TB eu não sei. Vocês têm a globulina dela? Tem o quê, doutora? A eletroforese de proteína é normal, né? Ah, não, é normal. Eu não tenho foto do exame, mas tem descrito no prontuário Mas que era normal. tá escrito aqui, tá normal. Isso. Olha, Carol, o que a gente vê aumento de trombose é em pacientes graves, de tuberculose mesmo, com poliglobulia, né? E a gente pega, que nem a Ana Cláudia falou, dos pacientes em uso de antirretroviral, que ela tá vendo ter muita trombose, aliás, Budd-Chiari, assim. A gente não vê aqui trombose de veia porta, nem trombose de Budd-Chiari nos nossos pacientes que não tenham hepatopatia associada, mas a gente sabe que as infecções, a gente lida muito com co-infecção HIV-TB, né? E então a gente lida muito com pacientes com HIV, vocês com hepatite C, hepatite B. A gente teve um caso recente, fatal, assim, de evolução rapidíssima, de uma menina de 23 anos com Epstein-Barr, que evoluiu com uma neoplasia, assim, de evolução fulminante. E então a gente sabe que toda infecção viral crônica aumenta o risco de neoplasia, aumenta a atividade inflamatória. O HIV por si só já leva a aterogênese, a descompensação de inflamação de placa ateromatosa. Então, o que a gente tem visto de complicação é cardiovascular e ateromatose nos nossos pacientes HIV, principalmente. E os pacientes muito graves de tuberculose, a gente vê eles são muito acamados, caquéticos, provavelmente alteração de produção de proteínas, né? E eles têm mais trombose, mas são esses pacientes acamados. Tem vários outros fatores sistêmicos, né, envolvidos. Porque realmente a gente está vendo muita TB, né? Eu estava comentando isso hoje lá no Einstein, que a gente está tendo casos de TB, eu acho que por mês, pelo menos, tem 2, 3 casos aí de transplantados que estão positivando para tuberculose e tá chamando bastante atenção. Mas realmente eu não lembro de nenhum com alguma complicação de trombose de qualquer sítio, né? Trombose tipo síndrome de Budd-Chiari realmente é muito rara. A doença Budd-Chiari depende mesmo da mutação, mas a síndrome é muito incomum, mas nem outras tromboses.
Gama, você que está pensando aí, eu estou vendo que você está acionando aí. Não, eu concordo com o Carol, sim. Eu acho que talvez a associação mais pertinente seja, ela tem uma neoplasia, porque ela tem uma trombocitemia essencial. Né? Trombocitemia essencial é uma malignidade hematológica que está no grupo das síndromes mieloproliferativas. Né? Provavelmente ela tem algum déficit de imunidade, nesse momento ela eclode uma doença, né? Já teve tuberculose no passado, eclode tuberculose agora aos 28 anos de idade. Eu acho que são duas coisas, quer dizer, o território da doença, né, subjacente hematológica pode ser um fator de predisposição para ela fazer uma reativação de tuberculose. Mas a tuberculose não seria um fator protrombótico. Né? Perfeito. E a própria, aí agora também uma dúvida de lembrar de caso. A trombocitemia mielofibrose, né, no espectro da doença, na fase de trombocitemia essencial, ela não cursa tanto com imunossupressão, né, Gama? É mais quando ela começa a ir para o espectro da mielofibrose. Porque, assim, na verdade, são duas doenças distintas que, em algum momento, elas podem sofrer metamorfose. Né? Isso, elas podem migrar. Mais ou menos, assim, a policitemia vera, por exemplo, que é eritrocitose, leucocitose e plaquetose, ela chega a uma fase também que os hematologistas chamam de fase gasta da policitemia vera. Ou seja, quando o paciente começa a anemiar, leucopenizar, fazer trombocitopenia, então aquela medula agora já não é mieloproliferativa, ela passa a ficar recheada de áreas de fibrose, né? Então eles também entram numa fase gasta da doença. A trombocitemia essencial, ela é uma doença que ela pode migrar para um polo da mielofibrose, né? Então, nesse momento, quando mielofibrose, eles fazem muita hematopoese extramedular. E essa hematopoese extramedular, ela é, obviamente, ineficaz, né? Porque é como se a gente tivesse voltado aos primeiros 6 meses de vida intrauterina, né? Fígado, baço, osso, fazendo, obviamente, também a eritropoese, né? Então, o fígado cresce mais, o baço cresce mais, porque a medula agora estaria repleta de fibrose. Nesse momento, o estado imunológico do paciente acaba sendo mais deficitário, sim. Isso mesmo. Esse caso que eu falei que a gente diagnosticou semana passada de tuberculose é justamente um paciente que evoluiu para mielofibrose. Pós uma policitemia, aí ele tem uma TV. Exatamente. Aí foi a hora que a gente falou assim, tá bom, é porque ele estava mais imunossuprimido. Mas é transplantado também, né? Aí tem milhões de outros fatores. Tá bom, obrigada. A gente ficou muito angustiado aqui nesse momento aqui, com os 15 miligramas de varfarina, né? Porque, assim, por um lado, a rifampicina ela diminui a potência do anticoagulante, mas a isoniazida, ela também tem interação medicamentosa com o Marevan e ela aumenta a potência do Marevan. Então, se a rifampicina, né, tira o potencial anticoagulante do Marevan, a isoniazida potencializaria. E aí essa conta de 15 miligramas, claro, foi baseado na experiência deles, né? Mas o que me tranquilizou depois da angústia foi que o INR dela estava batendo ali em 3, né? 3, 3,5, exatamente. Mas essas particularidades que a gente tem que estar atento também, né? Ela chegaram a pensar em dar Clexane para ela? O Clexane... Eu acho que ela conseguia, né, no alto custo. Não, o Clexane, quando a gente lá atrás pensou e fez uma cartinha para ela, já é a segunda paciente que a gente pede e faz solicitação para a farmácia de alto custo, e eles mandam assim, não só há indicação na mulher gestante. Né? E aí eu fiquei sem entender, entendeu? Ou seja, a mulher que está grávida, que tem indicação de profilaxia para trombose, eles liberam o Clexane. Fora isso, não. Nós tivemos uma paciente com uma hepatite autoimune recente, cirrótica, que trombosou todo o membro superior direito. E aí, com Doppler e tudo, a gente fez a cartinha e tal, encaminhou, ela voltou. Né? Doutor, eles só liberam se eu tivesse grávida.
Aí, dureza. Fala que tá tentando, né? Entendemos Quem sabe? hoje. Eu vou fazer duas perguntas. Sim, doutor Falhou, Edu. doutor Eduardo. Sim, doutor Falhou, Edu. doutor Eduardo. Falhou aí, na hora que o senhor ia perguntar, falhou. Aí, Larissa, Oi? falhou? Não, Larissa, eu queria saber, primeiro, a endoscopia ter ficado completamente normal, Uhum. vocês interpretaram que a anticoagulação foi efetiva, e recanalizou e diminuiu a pressão portal? Sim. Como é que vocês explicaram essa mudança tão abrupta de duas endoscopias, uma com um cordão e a outra com Então, três doutor, cordões? a primeira endoscopia que a gente tinha, né, dela, a primeira e a segunda, na verdade, né, que do nosso serviço ela só tem uma, mas a primeira endoscopia que ela tinha foi lá em vigência do evento agudo, né, que vieram aqueles cordões varicosos sem sinal da cor vermelha. A gente iniciou profilaxia primária para ela, né, com propranolol, e assim ficou, né? A gente começou a anticoagular, ela ficou muito bem, né? Então, assim, ela pelo menos com a gente, ela nunca teve disfunção hepática importante. E quando ela internou para a gente, né, na intenção da gente ver se realmente, porque a gente não confiou muito nessa endoscopia que ela trouxe de fora, não tinha foto, não tinha nada, tinha descrição que tinha varizes. E a gente ficou meio desconfiado, ela vinha com esse quadro do abdominal aí intermitente, ela é uma paciente que tem um limiar de dor bem baixo, né, ela, como o doutor Gama mesmo comentou no dia comigo, ela já é meio assustada, sabe, com tudo que aconteceu com ela, com a família dela, então qualquer coisa ela realmente se preocupa, e com toda a razão. E quando a gente internou ela, né, para ver se realmente tinha ou não varizes para ligar, a gente já foi meio desconfiado, porque ela vinha muito bem clinicamente para uma endoscopia que seria desproporcional ao quadro clínico dela, entendeu? Ela vinha não veio trombose, de ver, não veio, aliás, não veio evidência, né, de novos eventos trombóticos, e ela não fez ascite, nada, exames sempre bons. Quando a gente fez a endoscopia, eu fiz questão de acompanhar, né, então eu até tenho foto no meu celular, acabei esquecendo de colocar, não tinha nenhum primeiro cordão varicoso, né, a gente respirou bem aliviada, porque na época era a doutora Ana que estava comigo, a gente estava preocupada até em deixar ela sem a anticoagulação, né, naquele período que caem as escaras, enfim, mas aí deu tudo certo, graças a Deus não veio nenhuma varize, né, a gente só aproveitou a internação para adiantar a vida dela nesse sentido da investigação da pneuma. Mas ela vem muito bem. Ela, inclusive, veio para consulta ambulatorial semana passada, né, com essa mesma dor, né, que não é uma dor de forte intensidade, que a gente pediu novo ultrassom, enfim, e a gente vai monitorizar essas enzimas aí, como a doutora Silvia falou, né, porque ela iniciou o RIPE recentemente. A segunda pergunta é ao Doppler. Oi? Larissa? Segunda pergunta, o Doppler. Ela fez Doppler de porta? Oi, doutor. Ela fez Doppler, ultrassom com Doppler? Ela fez, doutor. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Como estavam as suprahepáticas? Vou ler aqui para o senhor. Era isso que eu queria saber. Adiantou a pergunta. Enquanto ela... Oh, desculpa, Larissa. Não me falha a memória, estava do mesmo jeito, doutor. Ela segue cheia de colateral. Deixa eu só entrar aqui. As 3 obstruídas, Lari? Eu estou entrando aqui, doutora, mas acredito que sim. Deixa eu entrar aqui. Enquanto você entra aí, Lari, Pode falar, Eduardo, doutora. Veja, essa endoscopia me deixou aqui encafifada, porque 4 cordões, médio calibre, gastropatia da hipertensão portal, de repente sumir, você pensar em recanalização, você vê isso, Eduardo? Olha, nunca vi. Eu consigo ver, sim, some, mas
falar que está normal. Se fosse uma varize incipiente, né, você pensaria até que pode ter algum enganozinho, mas com a descrição daquela endoscopia, não sei, eu acho que salvou a vida dela, né, Lari? Mas... Sim. Não, eu fiquei tão desconfiada que eu mesmo fui acompanhar. Não, eu só foto, tudo. Você vê, Eduardo? Desapareceu, né? Desapareceu, sei lá. E ela tem muita colateral superficial. Muita colateral. Muita mesmo. O abdômen dela é repleto de colateral superficial. Eu acho que talvez ela tenha feito uma fuga tão grande, também lá, circulação espleno-renal, enfim. Isso. Eu abri aqui, tá? Ultrassom, se quiserem que eu leia. Análise. Fígado com forma e dimensões normais, colocaram, contornos lobulados, bordos rombos e com textura difusamente heterogênea, uma veia porta de calibre preservado com fluxo hepatopetal, apresentando uma velocidade máxima de 24. Fala que as veias suprahepáticas estão pérvias e com facilidade reduzida, e não tinha sinal de dilatação de vias intra- e extrahepáticas. Esse ultrassom também está meio estranho, porque ele fala que ela nem tem circulação colateral. Pois é. A mulher agora ficou verde. Agora e um índice esplênico de 67. Veja que as veias suprahepáticas estão pérvias, né? Uhum. E o índice esplênico ali no limite, né? Será que é um pouquinho maior. Isso. Acreditei nessa, tá, Larissa? E tem escrito, doutora. Mas eu duvido de tudo, meu filho, até as coisas que eu leio. Nós pedimos um ultrassom com Doppler para ela pelo Cetros, não pedimos, Larissa? Doutor, agora você me pegou, porque quem fez esse pedido foi o Luiz, mas eu acho que sim. Sim, porque ia ter um curso agora do dia 23 a 29 lá, no Cetros, e aí a gente aproveitou e encaminhou ela, sim. Eu vou até ver com a Fernanda se foi feito. Ela tem outros ultrassons, acabei de abrir aqui um de agosto de 2022, com a mesma coisa. Deixa eu ver aqui um mais antigo. É que é muito improvável, né, Lari? A cara da Ana tá igual. Analisar, né? Ana. Eu acabei de achar também aqui um de fevereiro de 2021 assim, também. Olha! De fevereiro de 2021, foi o primeiro que ela fez com a gente, veio a porta pérvia, mas com veias hepáticas de difícil caracterização ao Doppler. Exatamente. Isso foi em fevereiro de 2021. Os outros que ela fez, tudo dá para ver. Você vê, olha, foi 2016, 2021, as veias continuavam, né, não pérvias, ou seja, que é mais compatível com a história natural da síndrome de Chiari, né? Exatamente. Até pela fuga, pelo fluxo que ela está fazendo de fuga. Exatamente. Ela corre um risco de não conseguir recanalizar mais Exatamente. as hepáticas, porque fluxo está lento. Ela está roubando o fluxo. Exato. O que tem que ficar muito atenta, porque ela é nova, né? Sim, claro que eu sou totalmente enviesada, né, doutora Eduarda? Adivinha do que eu vou falar. Mas, assim, tá bom, estou falando da tuberculose, deixa quieta aí, não estou pensando em nenhum tacrolimus para ela por enquanto. Porém, ela é uma menina muito jovem, né? Então a gente precisa entender o tamanho desse comprometimento do body Chiari dela e do que é possível fazer para reestruturar fluxo hepático para ela. Porque se ela ficar roubando fluxo desse jeito, uma hora ela vai embora. Ou ela vai embora por hipofluxo, né? Então, né? Por dano hepático mesmo, por isquemia, ou ela vai embora por congestão, né? Porque uma hora ela vai acabar lesionando aí pela própria pós sinusoidal. E se por acaso, vou torcer aí para esse, né? Não vou falar as 3, mas alguma hepática dela ter aberto, talvez uma paciente que, dependendo do status, deve se considerar TIPS, até para ela preservar a função, né? Não estou nem falando para tratamento, mas preservar a função hepática, tá? Porque ela é muito nova. Minha terceira pergunta é se vocês não fizeram um eco para avaliar a pressão da artéria pulmonar. Ela tinha eco, doutor. Deixa eu ver aqui se eu encontro.
Não fez porque ela tinha na consulta com a pneumo. Deixa eu abrir aqui para ver se eu encontro. Hum. Aqui. Se eu não me engano, ela não tinha nem PCP aumentado, não. Consulta com infecto. Hemato. Deixa eu ver aqui. Anjo TC, endoscopia, anátomo. Nada como uma gastrofolha, né? Doutor. Deixa eu ver aqui, eu tenho foto da Era só gastrofolha virar, dele. pegar lá o penúltimo quadradinho. Se eu agora me lembrou, que eu tenho foto da gastrofolha dela aqui. Deixa eu abrir aqui. Achei. Aqui, na gastrofolha. Eco, tinha um prolapso valvar mitral, sem outros achados. Legal. Então, eu não... Desculpa que eu não prestei atenção, mas Silvinha, você achou que essa correção da coagulação é adequada? De dobrar o anticoagulante? Dá um medo, né? Dá um medo. Três comprimidos de varfarina não é para qualquer um, né? Mas, assim, aqui a gente também não tem condição de conseguir Clexane para os pacientes, nem as gestantes com trombofilia estão conseguindo, estava em falta no Brasil inteiro. Não sei se tem a ver, assim como um monte de contraste, um monte de outras coisas, tudo tem relação com guerra e com pandemia, né? Agora, eu não sei se essa falta de Clexane também tem a ver com isso. Mas dá medo. Assim, a interação da rifampicina com varfarina é uma reação maior. E a interação com a isoniazida é moderada. Então, assim, eu acho que tem risco dela trombosar, né? Tem risco dela sangrar também, só que é um risco menor um pouco do que o de falha da anticoagulação, né? Ela está fazendo controle de TAP de quanto em quanto tempo? Doutora, não sei, mas eles têm um ambulatório específico, né, que é de antagonista vitamina K, e ela está acompanhando com eles nesse ambulatório, que é só disso. O estômago está protegido? Eu estou até aqui olhando, abrindo aqui, e vi que ela passou em consulta hoje com a pneumo, viu? Deixa eu ver aqui, tem aqui, ó, liberado às 6 horas. Só um highlight. Parece que ela está fazendo uma toxicidade, uma neuropatia óptica. Neurite óptica. Etambutol. É porque a menina escreveu neuropatia. Uma neurite óptica por etambutol. Acabei de ver aqui, isso foi de hoje. Nossa, em pouquíssimo tempo, hein? Um mês. Menos de um mês, na verdade. Essa mulher tá precisando. Já pediram uma tomografia nova para ela. Será que ela não tem mais alguma coisa, gente? Não é Trombosou a retiniana agora. Vai lá ver se é o etambutol mesmo. E não tem nada. Então, porque o etambutol a gente espera mais tempo, né? Pois é, eu falei, trombosou agora no olho. Sei lá. Gente do céu, muito complicado. E não tem nem. Assim, agora não tem nenhuma chance de ter compressão extrínseca, não, dessas suprahepáticas. Gânglio comprimindo. Das suprahepáticas, eu acredito que não, doutora. Da nossa parte, ela tá controladinha, sabe? Acho que pelo que eu tô vendo aqui no ambulatório da consulta com a pneumo, a única queixa dela
Foi, deixa eu ver, negatosse. Há 2 semanas iniciou com alteração visual, conturbação e alteração de visualização de cores. Aí falou ela falou que a barriga ainda dói de forma intermitente e que está aguardando realizar ultrassom, né, que a gente pediu. Foram essas as queixas. E mantiveram o coxip? Então, aí eles fizeram uma carta para o pessoal da Infecto, pedindo para suspender o etambutol sobre a HD de neurite óptica. Deixa eu ver aqui, etambutol. Toxicidade. Aí talvez ela vai, como ela é sensível à rifampicina, nada impede de manter rifampicina, isoniazida e pirazinamida, Uhum. né? Porque se realmente ela tiver tendo toxicidade do etambutol, a gente fazia o RIP normal, antigamente sem o etambutol, Uhum. e ela é sensível à rifampicina, que é o medicamento mais necessário aí. Sim, nesse Eu esquema. acho que, de repente, pode suspender o etambutol Uhum. e aguardar, né? Eu imagino que talvez essa seja a saída que a Infecto vai fazer. E aí tem que ver também, ela está usando tiamina? Não, piridoxina? Doutora, não sei. Porque como ela é toda complicada, tem que começar a observar se ela não está fazendo neuropatia Neuropatia periférica periférica, pela sim. isoniazida também, né? Aí começar a prestar atenção, porque hoje em dia já estão liberando piridoxina para os pacientes, tá? Pelo Pelo menos na sistema última público. consulta, pelo menos na última consulta ela não reclamou, não, de nada disso pra gente. Foi só da dor mesmo, que ela tá de intermitente abdominal. Aquela dorzinha que ela sente. Agora, vocês estão acostumados com o CIT-TB? Não. É um site online que faz link direto com o Ministério da Saúde e com o Rio de Janeiro, acho que é com o pessoal do Instituto Clementino Fraga Filho, que eles acabam monitorizando os casos de tuberculose no Brasil e liberam esquemas alternativos. E se estiver tendo toxicidade, a gente consegue liberar a piridoxina para o paciente pelo sistema público por lá, e eles mandam a dose completa para o paciente, sabe? Uhum. Porque é caro para os pacientes manipularem, né? Então, de repente, vale a pena pensar nisso. E eu pensaria em suspender o etambutol agora, deixar só rifampicina, isoniazida e pirazinamida. E do segundo mês em diante ele já vai sair mesmo, vai ficar só rifampicina e isoniazida, né? Uhum. Acho que é isso. E só para saber, Aproveitar, vocês... Gama, Como, doutor Edu? Não, eu falei para a gente ver se alguém quer fazer mais perguntas para vocês. Eu não sei se está travando o som, porque congela vocês a foto. Não sei, Tá dando umas Estão me travadas. ouvindo? Agora estamos. Aproveitar para fazer perguntas. Silvinha, você ia falar alguma coisa? Eu queria só saber, no transplante, vocês estão conseguindo fazer também profilaxia, tratamento de tuberculose latente com o esquema de isoniazida e rifapentina? Aqui a gente está usando só isoniazida, Silvinha. Quando precisa. Olha, Mas não tem muitos casos. E vocês estão sabendo que tem a possibilidade de usar esse 3HP? A gente conseguiu para paciente com IGRA positivo em imunossupressão por doença inflamatória intestinal e para paciente com doença dermatológica que precisava de imunossupressão e imunobiológico também, sabe? Aí
E os pacientes têm tolerado bem, é pouquíssimo tempo de tratamento, uma vez por semana só, né? E às vezes vale a pena tentar. Legal. É porque Ô, a gente não Silvia, teve muito, não sei se a Ana tem. na doença inflamatória a gente tem, e como é que faz para conseguir? O 3HP? Sim, porque a gente só consegue no convênio, com convênio, assim, como é que faz para conseguir? Aqui, na verdade, assim, que eu mesma tenha mediado, eu consegui para um de doença dermatológica, que precisava de imunobiológico. E é que a gente tem a farmácia aqui que libera o 3HP. Se eles não têm para liberação imediata, eles pedem para o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde entrega na semana seguinte para o paciente. Só com relatório? É só assim, falando, teste tuberculínico ou IGRA positivo em paciente candidato a imunossupressão. Isso. E aí o paciente, eles mandam para a Secretaria de Saúde e a Secretaria libera aqui, normal. Eu imagino que talvez o CTA deva liberar aí também. Vamos começar a mandar, Tem essa porque intenção. tem pacientes com latente e que vão fazer anti-TNF e que precisam, né? E é muito mais cômodo, com certeza, né? Boa dica, vou começar a mandar, vamos ver o que acontece. Vamos encerrar. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pergunta para os nossos apresentadores, para a Larissa. Vamos jantar? Vamos jantar. Obrigado, Então, Larissa. Obrigado, Gama. Obrigado, Silvinha, Ana Cláudia, que colaborou, Dani, Carol, todos que Obrigada, participaram. gente. Eu acho que só faltou responder uma pergunta aqui. Cadê? Qual? Já sei, sim. Se mantivessem as varizes e fosse necessário ligar, como seria feita a anticoagulação? Transicionariam para a Clexane antes da endoscopia e após a ligadura, quando reintroduziriam o Marevan, devido ao risco de queda da escara? Qual que é a pergunta de milhões. É a pergunta do milhão, mas ela já deu a orientação, né? É isso aí. Agora, uma coisa que eu acho interessante nesse caso é a gente sentar para discutir, não é, uma terapêutica endovascular para essa paciente, né? Ela tem 28 anos de idade, ela está usando, não é, anticoagulante oral e, pelo que a gente vê, acho que rever essa imagem para ver se realmente as veias hepáticas, não é, recanalizaram ou não, porque eu acho pouco provável, né? E discutir, né, esse binômio, anticoagulação barra uma intervenção endovascular, que aqui no nosso meio, mais provavelmente, seria o TIPS. Né? E a gente saiu uma revisão sistemática agora em janeiro de 2023, de 56 estudos, falando, né, da taxa de sucesso com recanalização das veias hepáticas com ou trombolítico barra stent, não é? Com uma sobrevida que é similar, não é, à sobrevida do TIPS, sem, obviamente, o risco de encefalopatia hepática ou de reestenose do TIPS, enfim. E eu acho que vale a pena a gente sentar e discutir com o pessoal, olhar essa paciente com uma nova imagem, ver, obviamente, se há recanalização ou não das veias hepáticas e discutir se ela tem a indicação de uma terapêutica endovascular para ela. Acho que já vale a pena a gente programar, né? Pedir um exame contrastado aí para a gente avaliar melhor esses vasos. Ela só tem ultrassom. O último exame de imagem com contraste, né, para avaliar vasos, já é antigo já. Eu acho... Ela vai repetir, né? Ela vai repetir. O pessoal da Pneumo já até pediu. Já pediu, né? Muito bem. Beleza. Boa noite. Boa noite, doutora Ana. Boa noite. Carol. Boa noite. Parabéns, Lari, pela apresentação, a todos que participaram Obrigada. aí. Muito bom. Silvinha. Valeu, ótima discussão. Silvinha, obrigado.
Obrigado, Silvinha. Obrigada, Obrigado. gente. Tchau, Saudades de todo Silvinha. mundo. E Beijo, nossa, tchau. Valeu a Nós discussão, também. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. e aí, Eunice, né? Nossa cuidadora da nossa Obrigado, viagem. Eunice. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, Eu Silvinha. Tchau, gente. Boa noite. Saudade.